de 5 a 6 anos, nós estamos tendo escolinha para eles aqui embaixo, e de 7 a 11 anos está sendo lá em cima. Lembrando que está sendo respeitado todos os protocolos, recomendações do nosso município devido à Covid. Então, se você quiser levar o teu filho de 5 a 6 anos aqui embaixo, ou lá em cima, de 7 a 11 anos, todos os domingos vai ter agora no culto das 10 e das 18 por enquanto. Nós estamos trabalhando para que os outros cultos também possam ser atendidos em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui à frente o Jairo e a Priscila, que são um casal fruto de célula. Esse casal frequenta a célula da nossa irmã Raquel Diaconisa, e lá na célula eles entenderam o princípio do casamento e casaram, colocando a vida em ordem, o Senhor abençoando, e eles pediram para que a igreja pudesse orar por eles, pelas alianças que foram estabelecidas diante do altar do Pai. Então nós vamos com muita alegria abençoar esse casal. Você que não participa de uma célula, você que deseja participar de uma célula, depois você pode procurar o pastor Fábio, o pastor Guilherme, ou me procurar. Nós vamos encontrar uma célula próxima da sua casa e ver você crescer como essa família tem crescido, para a glória de Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos cantar abençoando eles em nome de Jesus. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém. Ó Pai, em nome de Jesus, aqui está esse casal, o João, o Jairo e a Priscila, Pai. Nós queremos abençoá-los como igreja nesta noite. Em nome de Jesus, eles fizeram uma aliança, um compromisso diante do teu altar, Senhor, de poder serem fiel um ao outro, de amar um ao outro, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. E nós sabemos do desafio, Pai, o desafio que é hoje, poder, Senhor, viver diante de tudo que nós estamos vivenciando, mas com o Senhor a vitória é certa. E é por isso que nós estamos aqui, para abençoá-los, para poder blindar este casamento através da oração e declarar que a vitória em Cristo Jesus é mais do que garantida, que a vitória em Cristo Jesus já é deles, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor dê a eles todos os recursos, para que a cada dia mais eles possam fazer dos sonhos uma realidade, e que vidas possam se inspirar através deste casamento. Nós os abençoamos e declaramos a vitória, a bênção, até que a morte os separe, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Será que vocês podem aplaudir ao Senhor por essas vidas? Deus abençoe Jairo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Sejam felizes para a glória de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Carisma Kids também, para crianças de 7 a 15 anos. Se você quer investir na vida do seu filho, no crescimento espiritual do teu filho, depois você pode procurar a tia Kátia. O Carisma também, o seminário Carisma para os adultos. Se você quiser aprender mais da palavra de Deus também, você pode procurar a pastora Edilene aqui à frente. E no dia 16/7, sem ser essa próxima sexta-feira, na outra, nós teremos aqui na nossa igreja o culto para casais às 19h30, lá no Salão Aprisco, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel.
Pode ser melhor em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1. E verso de número 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf, eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente, procurava para provocar excessivamente e para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o lhe darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Pai, esta é a tua palavra, que nessa noite o Senhor ministra ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, no nome de Jesus. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a vida de Ana, para a história de Ana, nós conseguimos aprender muitas coisas com Ana, porque a Bíblia diz que ela enfrentava diversos desafios, e um dos desafios que Ana enfrentava é que por um tempo ela teve a sua madre, o seu ventre cerrado, ela foi estéril. E é interessante que, se você for estudar, naquela época era tradição, as pessoas, os homens entendiam que uma vez que a mulher não pudesse gerar filho, uma vez que ela tivesse se tornado estéril, é porque ela estava sendo alvo de uma punição da parte de Deus. Então Ana enfrentava as diversas dificuldades, mas quando você olha para a vida de Ana, você consegue compreender que mesmo diante das dificuldades que Ana enfrentava, ela mantém a fé, ela consegue ter esperança, ela não desanima, ela não desiste, porque ela sabe que enquanto há vida há esperança.
Afinal, ela foi ensinada que o Deus de Israel, Ele tem poder para poder operar milagres. Que o Deus de Israel é o mesmo de ontem, de hoje, e continuará sendo o mesmo eternamente. Então, quando você olha para a vida de Ana, você consegue aprender muitas coisas com Ana. E a primeira coisa que nós conseguimos aprender é que mesmo diante de tantos desafios, Ana não perde a fé, porque ela era constantemente humilhada, tendo como resultado o desejo de não se alimentar. E olhando para essa situação, logo entendemos o quanto Ana estava abalada, não somente emocionalmente, mas também fisicamente. Ana enfrentava as dificuldades, como eu e você enfrentamos. Afinal, o próprio Jesus diz para mim e para você: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ana não foi diferente, comigo e com você não é diferente nessa noite. Nós precisamos entender que, quando nós paramos para analisar como que uma mulher que não está bem emocionalmente, fisicamente, ainda consegue ter fé, consegue ter esperança. Porque afinal a Bíblia diz para mim e para você que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ela não conseguia ver de forma alguma ela gerando filhos, mas ela acreditava. Tanto é que a Bíblia nos ensina que ela subia a adorar ao Senhor, ela subia ao templo lá em Siló para poder buscar ao Senhor, para poder orar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que mesmo diante de tantas dificuldades, de tantas humilhações, Ana ainda tem fé, porque lá em Apocalipse, capítulo de número 3, e verso de número 8 ao número 10, nós iremos aprender algo muito importante, porque de repente você chegou aqui dizendo: pastor, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou querendo desistir, eu estou querendo abrir mão. Mas você nessa noite tem a oportunidade de poder aprender com Ana e não desistir. A Bíblia vai dizer para mim e para você, no verso de número 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Só que as adversidades, as lutas têm falado tanto ao teu coração, têm falado mais alto no teu coração, a ponto de você não conseguir contemplar esta porta aberta. Mas a Bíblia vai continuar dizendo para mim e para você: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ana não negou o nome de Deus, Ana se lembrou de Deus, Ana lembrava de Deus constantemente, do Deus de Israel. Por isso ela não perde a fé, mas ela mantém uma vida de oração. E nessa noite, se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria o seguinte tema: prevalecendo em oração com Deus. Nós precisamos prevalecer em oração, nós não podemos perder a esperança, nós não podemos desanimar. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que aos nossos olhos naturais nós não conseguimos ver saída, nós não conseguimos ver as portas se abrindo, mas eu disse aqui outrora e volto a dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera. Abraão também não via Sara dando filho, porque ela já era de idade, mas ele acreditou, ele creu, e Deus a abençoou. Eu estava estudando eu estava lendo uma matéria essa semana, e eu vi que um médico, eu até falei isso no culto de quarta, falei hoje de manhã, um médico muito renomado, conceituado, ele tinha um filho que foi diagnosticado com uma doença muito rara. E quando ele descobre aquela injeção letal, a eutanásia, ele começa a aplaudir a eutanásia, porque ele entendeu que aquela injeção poderia pôr um fim no sofrimento que o seu filho enfrentava através da doença. Então ele aplica a injeção no seu filho, e o seu filho então ali falece, e no caminho do cemitério ele recebe uma ligação de um colega também de trabalho, dizendo para ele assim, que havia conseguido descobrir a cura para a doença do seu filho.
Por um momento ele desacreditou que a medicina não seria capaz de poder achar uma solução. Ele perdeu a esperança. E no nosso lado espiritual, nós que estamos aqui servindo a Deus, tem muita gente deixando de acreditar. Ah, pastor, porque tudo coopera para eu poder desistir, as coisas estão difíceis, nada parece que vai dar certo, parece que cada dia mais que eu tento fazer certo, as coisas só pioram, para mim não dá, eu já cansei, eu vou abrir mão. Mas quando nós olhamos para a vida de Ana, Ana também tinha tudo cooperava para ela, tinha todos os argumentos necessários para poder abandonar o Deus de Israel. Porque quando eu olho para a vida de Ana, eu vejo que Ana prevalece em oração com Deus, mesmo em uma época espiritualmente hostil, uma época onde era predominada pelos juízes, era o período dos juízes. A Bíblia vai dizer para mim e para você, em Josué capítulo de número 2, verso de número 10 ao 11, que aquela geração que havia entrado na terra prometida, havia se esquecido de Deus. Em Juízes capítulo 21, 25, a Bíblia vai dizer para mim e para você, que aquela geração, aquele povo cada um fazia o que se achava mais certo. A Bíblia vai dizer para mim e para você, em 1 Samuel capítulo de número 2 e verso de número 12, que Eli, o sacerdote, depois de velho, todo emborrachado, ele se entrega aos pecados de seus filhos, Rofini e Finéias, que também eram sacerdotes na casa do Senhor, mas tidos como filhos de Belial. Ou seja, Ana, em um tempo hostil, aonde a espiritualidade havia sido deixada de lado, aonde uma nação havia abandonado Deus, aonde uma nação havia se esquecido de Deus, aonde uma nação inteira havia virado as costas para Deus, aonde tudo cooperava para Ana poder desistir, ela prevalece em oração. Ela está dizendo: ei, não é a cultura da minha nação, não é o que a nação pensa que vai ditar o meu relacionamento com Deus, não é as circunstâncias que vai ditar o meu relacionamento com Deus, porque afinal eu sei que o meu Redentor vive, por isso eu escolho prevalecer em oração, mesmo em tempos de hostilidade. Mesmo que a nação não queira saber de Deus, mesmo que eles se entregaram ao pecado, quem não pode se contaminar sou eu. Eu tenho que guardar o meu coração, por isso eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar. Eu não vejo resposta, eu não vejo saída, mas eu sei que Deus está trabalhando ao meu favor, porque afinal a Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. E se você tem esperado em Deus, então eu quero te encorajar nessa noite a prevalecer em oração, a não olhar para trás como a mulher de Ló olhou, a não desistir, a não pular do barco, mas acreditar que o Senhor, no tempo certo e na hora certa, Ele vai fazer um milagre por você, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você, Romanos capítulo de número 8 e verso de número 35, vai dizer para mim e para você: quem nos separará do amor de Cristo? Ana podia muito bem falar assim: não, eu vou abandonar, porque afinal eu sou estéril, sou humilhada, eu vou abandonar porque afinal a nação aonde eu vivo já esqueceu de Deus. Mas Ana falou: não, eles podem ter esquecido de Deus, mas quanto a mim eu vou guardar o meu coração. E a Bíblia vai dizer: quem nos separará do amor de Deus, ou do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos... Paulo está dizendo: ei, você pode ser mais do que vencedor, você pode ser feliz no meio da crise, você pode ser feliz no meio da tribulação, você pode ser feliz no meio da perseguição, você pode ser feliz no meio da guerra, você pode ser feliz em meio às lágrimas, você pode ser feliz em meio às dificuldades, em meio às percas, porque afinal, fiel é aquele que te chamou, aquele que te prometeu. Porque a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme.
Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você: em paz deitaremos e dormiremos, porque só Tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. O crente é a única pessoa que está na guerra, está na prova, está na luta, mas quando ele dorme, ele está roncando e está babando, porque ele sabe do Deus que trabalha a favor dele. Ou eu estou mentindo aqui? Não estou, vocês sabem disso. Mas a segunda coisa é que, de vez em quando a Jennifer até xinga eu. Assim, de novo eu vou ter que tirar o lençol, a franja para poder lavar o tanto que você babou. Glória a Deus. Segunda coisa que eu vejo, que Ana prevalece em oração mesmo sendo humilhada pela sua rival, por uma mulher que era a segunda mulher do seu marido e que ainda convivia dentro da sua casa. Uma mulher que convivia debaixo do mesmo telhado que Ana. Ela era humilhada, ela era provocada por uma mulher que, além de ser a segunda esposa do seu marido, morava debaixo do mesmo teto. A Bíblia não fala, querido, mas uma coisa é certa, que Ana não tinha nada de Deus, e isso é verdade, meu irmão, porque o crente foi chamado para ser bálsamo na vida do próximo. Ana não era crente nem aqui nem na China, porque ela irritava excessivamente, ela provocava, ela humilhava, ela jogava na cara Penina jogava na cara de Ana toda hora, dizendo: você é doida, você ora, você jejua, você vai na igreja, mas é estéril, olha para mim, eu não vou na igreja, eu tenho saúde, tenho filhos, olha você. Não é assim que o inimigo faz conosco? Não é assim que ele fala no teu coração? Olha para a tua vida, esse Deus que você serve é de mentira, porque se fosse verdade o teu casamento não estaria dessa forma, porque se fosse verdade você não estaria desempregado, porque se fosse verdade o teu ente querido que você tanto ama, Deus tinha curado ele. O inimigo ele tenta fazer dessa forma, como Penina fez com Ana. Mas Ana olhou e falou assim: não importa o que vem de baixo, o que importa é o que vem de cima. Por isso eu escolho prevalecer em oração com Deus. Por isso eu escolho prevalecer em oração com Deus. Tem muita gente querendo pular do barco, tem muita gente querendo desistir, mas eu quero te encorajar nessa noite: prevaleça em oração com Deus, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você, no próprio livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 18, Paulo vai dizer assim: olha, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Ei, eu posso estar sendo humilhado, posso estar sendo perseguido, posso estar sendo constrangido, mas quando o meu Redentor se levantar ao meu favor, Ele enxugará do meu e dos seus olhos toda lágrima, e eu e você teremos o privilégio de poder dizer: valeu a pena manter a minha vida em oração, valeu a pena. Por isso eu quero te encorajar nessa noite: prevaleça orando, não desista, não desanime, coloque a tua boca no pó, porque enquanto há vida há esperança, meu irmão. Deus é contigo, querido, não desiste não, não desanima não. Ana não desistiu, mesmo tudo cooperando para ela desistir, sendo humilhada por uma mulher que era a segunda esposa do seu marido e ainda morava debaixo do mesmo teto. Misericórdia, não é possível. Já não bastasse o sofrimento de não poder dar o filho, e ainda ter que ouvir palavras de uma pessoa que mora debaixo do mesmo telhado que ela. Mas ela falou assim: não é as circunstâncias que vai ditar o meu relacionamento com Deus, porque aquele que sabe que planta não teme a colheita. Aquele que crê no Deus que ele serve, ele sabe que ele precisa perseverar, ele sabe que ele não pode desanimar, ele sabe que ele não pode desistir, porque Romanos capítulo 8, verso de número 28, a Bíblia vai continuar dizendo para mim e para você algo poderoso, dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quem ama a Deus aqui nessa noite? Quem ama a Deus aqui nessa noite? O que você está passando é cooperação para o seu bem, meu irmão. O deserto nunca foi o castigo de Deus para a tua vida, mas é lugar de crescimento, é lugar de experiência. Deus está dizendo: ei, continue orando, porque o milagre vai acontecer. Não desiste não, meu irmão.
O inimigo, ele tenta colocar até o caráter de Deus em xeque, os atributos de Deus em xeque. Fala assim para você: esse Deus seu é tudo mentira que o pastor prega, porque se fosse verdade, sua vida não estava assim não, você não estaria andando a pé até hoje não. Você dizima, você oferta, ele não é dono do ouro e da prata, por que você está andando a pé? Afinal, eu e você servimos a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é? Afinal, a cruz é um degrau para o sucesso ou uma ponte para a eternidade? Nós precisamos começar a entender isso nessa noite. Terceira coisa que eu vejo que Ana prevalece com Deus em oração, é que diante de toda a situação, se já não bastasse viver em um tempo de espiritualmente hostil, onde a nação inteira tinha virado as costas para Deus, se já não bastasse essa época, se já não bastasse ser humilhada dentro de casa, por uma mulher que convivia dentro da sua casa, ela também foi condenada por uma coisa que ela nem havia cometido, porque a Bíblia diz que quando ela sobe no templo para poder adorar o Senhor, há tanta amargura no coração de Ana, há tanto desespero no coração de Ana, que a boca dela só se movia, mas o coração gemia, e o sacerdote, o pastor, estava lá de cima, só olhando para ela, e de repente o pastorzão olha para ela e fala assim: você saiu lá de Siló para poder vir aqui, você saiu lá de Ramá para poder vir aqui, bêbada, você está embriagada, você saiu lá da sua casa para vir aqui bêbada, para com isso, Ana. Mas ela olha e fala assim: não tenha a tua serva por embriagada, é tanta amargura, é tanta tristeza, é tanta dificuldade que eu tenho vivido, e você está falando que eu estou embriagada? Não, é porque você não está na minha pele, mas não importa o que você está dizendo a meu respeito, eu vou continuar clamando, não importa o que as pessoas dizem ao seu respeito, sejam elas lá de fora ou aqui de dentro, continue adorando, continue buscando, continue clamando. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles tinham tudo para poder desistir, mas a Bíblia diz que a cada hora, a cada momento eles clamavam mais, e de repente as cadeias caíram por terra. Quanto mais você ora, Deus trabalha ao teu favor, querido. Não importa se fulano está levantando contra a tua vida, como eu disse há momentos atrás, quem sabe o que planta não teme a colheita. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Para que desistir? Mas tem uma multidão levantando contra mim, tem pessoas falando de coisas que eu não fiz. Ei, Deus está vendo, meu irmão. O que importa é que Deus está vendo, Deus está olhando para a tua vida. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Ele, não cumpriria. Deus é fiel. Por isso eu quero te encorajar nessa noite, prevaleça em oração com Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele vê tudo e todas as coisas. A Bíblia vai dizer para mim e para você, Mateus capítulo de número 6 e verso de número 6. Olha lá para você ver o que está escrito. Por isso eu quero te encorajar nessa noite. Ele vai dizer para mim e para você: mas, quando você, Paulo, João, Maria, Joana, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que te vê em secreto o recompensará. Porque Ele está contemplando a sua vida, porque Ele está vendo o que ninguém vê. O homem, às vezes, ele traz um rótulo para mim e para você, como foi no caso de João, quando Jesus ressuscitou Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, João escreve que o morto saiu para fora, mas Jesus, quando vai ressuscitar, ele chama Lázaro pelo nome. Mas João fala o morto. Lucas, quando Jesus vai ressuscitar o jovem, a filha da viúva de Naim, Jesus, quando toca no esquife, ele olha e fala assim: jovem, eu te digo, levanta-te. E Lucas vai dizer: e o morto ressuscitou, ou o morto levantou. Porque é normal que as pessoas venham criar um rótulo para mim e para você, mas Jesus não.
Ele sabe do teu coração, Ele conhece o teu coração. Por isso eu quero te encorajar nessa noite: prevaleça em oração, não desista, não se entregue, não pule do barco, mas seja fiel, porque afinal o nosso Redentor vive, e uma hora Ele vai se levantar ao nosso favor. A Bíblia vai dizer para mim e para você, Apocalipse capítulo de número 2 e verso de número 10, a parte B do versículo, vai dizer algo poderoso para mim e para você, meu irmão. Eu quero te encorajar nessa noite a viver o melhor de Deus. Ah, pastor, mas está sendo difícil. Ei, mas Deus nunca vai pedir algo para mim e para você que não somos capazes de fazer. Deus é fiel, e o livro de Apocalipse capítulo 10 e versículo de número 10, capítulo 2, a parte B vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em tempos de hostilidade, em tempos de humilhação, em tempos que pessoas estavam levantando palavra contra a vida de Ana, ela prevalece em oração. E a Bíblia diz que Deus estava contemplando a vida de Ana, e deu a Ana não somente Samuel, mas vai lá no capítulo de 1 Samuel 2:21, para você ver o que Deus faz na vida daquela mulher que prevalece em oração, mesmo diante de um tempo tão difícil que ela viveu. Eu quero te encorajar a viver em oração com Deus, a não desistir, a não desanimar, porque o Senhor, Ele é fiel, querido. Davi disse para mim e para você: ei, eu fui moço, hoje sou velho, mas em toda a minha vida eu nunca vi um justo ser desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. O versículo de número 21 do capítulo 2 vai dizer, eu estou em Ruth, só um minuto, vai dizer, olha lá, fui para Ruth de novo, misericórdia, vai dizer o verso de número 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor, e se tornou um dos maiores profetas de Israel. Deus abençoou Ana com 6 filhos, sabe por quê? Porque ela prevalece em oração com Deus. Mas o princípio de uma vida com oração, de uma vida de oração com Deus, na vida de Ana, não foi por aquilo que ele podia fazer, mas por aquilo que ele era. Então eu quero te encorajar nessa noite, meu irmão: não desista, não desanime, não olhe para trás, mas prevaleça em oração, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O Senhor, Ele é fiel, Ele é na tua vida. Não desista, não abandone, ei, prevaleça em oração, porque Deus há de fazer um milagre na tua vida. Foi isso que aconteceu com Ana, e é isso que vai acontecer na vida daqueles que for fiel até a morte. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, querido. Tem uma canção que diz assim: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Prevaleça em oração, prevaleça em oração, seja como Ana. Mesmo se as pessoas estiverem te julgando, mesmo se você estiver passando por humilhação, mesmo se tudo à tua volta está cooperando para você não ficar firme com Deus, ei, olhe para você e entenda: a salvação é individual, o reino de Deus é tomado à força. Eu preciso fazer a minha parte, e a minha parte eu preciso manter uma vida de oração, eu preciso prevalecer em oração, porque aquele que prevalece em oração, o Senhor abençoa. Porque a oração, ela tem poder de mover o coração daquele que tem todo o poder. E eu quero te encorajar aí no seu lugar a orar, a rasgar o teu coração diante do Senhor. Não importa quem está do seu lado, quem está à sua frente ou à sua retaguarda, o que importa é que tem um Deus aqui nessa noite te contemplando. Um Deus que olha para mim e para você e diz: filho meu, o que queres que eu te faça? Então aí no teu lugar, querido, não dependa da oração do pastor, não dependa da canção dos músicos,
mas seja você o autor da sua própria história. Levante o seu altar de adoração aí, meu irmão, e comece a clamar, porque enquanto você clama, as cadeias caem por terra. Enquanto você clama, Deus opera um milagre.